As pirâmides do Egito são algumas das estruturas mais emblemáticas e enigmáticas já construídas pelo homem, representando um legado arquitetônico que transcende o tempo e continua a inspirar admiração e curiosidade. Erguidas há milhares de anos durante o período do Antigo Império, elas não apenas serviam como túmulos para os faraós, mas também como símbolos de poder divino e conexão entre o céu e a terra. A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece de pé. Sua precisão matemática e alinhamento com as constelações celestes levantam questões sobre o conhecimento avançado dos antigos egípcios. Além das pirâmides de Gizé, outras como a pirâmide de Djoser em Saqqara mostram a evolução da arquitetura funerária, desde as mastabas até as estruturas escalonadas. Os métodos de construção ainda são tema de debates, com teorias que variam desde rampas gigantes até técnicas perdidas no tempo. Os trabalhadores que as construíram não eram escravos, como se pensava, mas sim cidadãos respeitados que recebiam pagamento e benefícios. O interior das pirâmides é repleto de passagens secretas, câmaras ocultas e textos hieroglíficos que contam histórias de vida após a morte. Recentes descobertas, como a tumba de uma rainha até então desconhecida e a análise de materiais extraterrestres em artefatos, continuam a reescrever nossa compreensão. Neste vídeo, mergulharemos fundo nos segredos das pirâmides, explorando desde suas origens mitológicas até os mistérios científicos que ainda desafiam especialistas. Utilizaremos tecnologia de ponta, como scanners a laser e inteligência artificial, para revelar detalhes nunca antes vistos. Prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde desvendaremos os enigmas desses monumentos que desafiam não apenas a engenharia antiga, mas também nossa percepção da história humana. As pirâmides não são apenas monumentos do passado, elas são testemunhas silenciosas de uma civilização que dominou a arte, a ciência e a espiritualidade em um nível que ainda hoje nos impressiona. Cada pedra, cada inscrição e cada câmara contam uma história de um povo que acreditava na eternidade e deixou um legado que desafia as limitações do tempo. A análise moderna dessas estruturas revela técnicas de construção que anteciparam princípios de engenharia que só seriam formalizados milênios depois. Além disso, a decifrar dos hieróglifos permitiu entender melhor a vida cotidiana, as crenças religiosas e as complexas estruturas sociais do Antigo Egito. A simbologia das pirâmides reflete a cosmologia egípcia, onde a forma piramidal representava os raios do sol descendo à terra, conectando o divino ao terreno. Escavações recentes continuam a revelar novas tumbas, objetos ritualísticos e até vestígios de tecnologias perdidas que sugerem um intercâmbio cultural e científico maior do que se imaginava. Portanto, ao estudar as pirâmides, não apenas aprendemos sobre o passado, mas também refletimos sobre o potencial humano e a capacidade de legados duradouros. A análise moderna dessas estruturas revela técnicas de construção que anteciparam princípios de engenharia que só seriam formalizados milênios depois. Além disso, a decifrar dos hieróglifos permitiu entender melhor a vida cotidiana, as crenças religiosas e as complexas estruturas sociais do Antigo Egito. A simbologia das pirâmides reflete a cosmologia egípcia, onde a forma piramidal representava os raios do sol descendo à terra, conectando o divino ao terreno. Escavações recentes continuam a revelar novas tumbas, objetos ritualísticos e até vestígios de tecnologias perdidas que sugerem um intercâmbio cultural e científico maior do que se imaginava. Portanto, ao estudar as pirâmides, não apenas aprendemos sobre o passado, mas também refletimos sobre o potencial humano e a capacidade de legados duradouros. A história das pirâmides começa com as humildes mastabas, estruturas retangulares de adobe ou pedra que serviam como tumbas para a elite no Egito pré-dinástico e no início do período dinástico. Esses túmulos simples, com câmaras subterrâneas e uma superestrutura acima do solo, evoluíram gradualmente para as primeiras pirâmides de degraus, como a monumental Pirâmide de Djoser em Saqqara, projetada pelo visionário Imhotep no século 27 a.C.
Imhotep, um polímata que serviu como arquiteto, médico e grão-vizir, revolucionou a arquitetura funerária ao empilhar 6 mastabas em tamanhos decrescentes, criando assim a primeira grande construção em pedra esculpida da humanidade e estabelecendo um precedente arquitetônico que duraria milênios. Essas estruturas piramidais não eram meros túmulos, mas sim sofisticadas máquinas espirituais que encapsulavam complexos conceitos cosmológicos, servindo como portais dimensionais que conectavam o mundo dos vivos ao reino dos mortos. Os detalhes da construção revelam um conhecimento avançado. As pirâmides eram cuidadosamente alinhadas aos pontos cardeais com margens de erro mínimas, incorporando princípios matemáticos como a proporção áurea e constantes astronômicas em suas dimensões. A era de ouro da construção piramidal atingiu seu ápice durante a quarta dinastia do Reino Antigo, cerca de 2613 a 2494 a.C., quando os faraós transformaram o Planalto de Gizé em um cemitério real sem paralelo, com a Grande Pirâmide de Quéops se erguendo a impressionantes 146 metros de altura originalmente, construída com aproximadamente 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, pesando em média 2,5 toneladas cada. Os sistemas internos das pirâmides, como passagens ascendentes e descendentes, câmaras do rei e da rainha e sofisticados dispositivos de bloqueio, demonstram uma engenharia que desafia a compreensão moderna. Recentes estudos com muons cósmicos revelaram cavidades ocultas que podem conectar-se a câmaras ainda não descobertas, alimentando mistérios milenares. Além disso, a pirâmide de Khafre mantém parte de seu revestimento original de calcário branco polido no topo, permitindo vislumbrar como essas estruturas brilhavam sobre o sol egípcio em sua glória original. A pirâmide vermelha em Dashur, precursora das pirâmides clássicas, mostra os erros de aprendizados desse processo evolutivo arquitetônico. Durante a quinta e sexta dinastias, embora menores em escala, as pirâmides ganharam complexidade decorativa interna, com os textos das pirâmides, os escritos religiosos mais antigos da humanidade, inscritos em suas paredes para guiar o faraó na vida após a morte. A construção exigia uma logística impressionante. Pedreiras a centenas de quilômetros forneciam materiais, enquanto um exército de trabalhadores especializados, não escravos como se pensou erroneamente, mas trabalhadores qualificados, se organizavam em equipes rotativas. O declínio gradual da construção piramidal reflete mudanças políticas, econômicas e teológicas, mas seu legado persiste como testemunha silenciosa do auge de uma civilização que dominou a arte de moldar a pedra para a eternidade. As pirâmides do Egito são muito mais do que simples tumbas. Elas são testemunhas silenciosas de uma civilização avançada que dominou a arte, a engenharia e a espiritualidade. Construídas há mais de 4.500 anos, essas estruturas colossais continuam a fascinar não apenas pela sua magnitude, mas também pela precisão matemática e astronômica que demonstram. Cada bloco de pedra, cuidadosamente cortado e transportado através do deserto, conta uma história de dedicação e conhecimento que desafia as limitações da época. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi a estrutura mais alta feita pelo homem por milênios, e seu alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais sugere um entendimento profundo do cosmos que até hoje desafia explicações simplistas. Além disso, as pirâmides não eram apenas monumentos funerários, mas também centros de ritual e simbolismo, onde os faraós buscavam a transcendência e a conexão com os deuses. Suas câmaras internas escondiam não apenas os restos mortais dos governantes, mas também textos sagrados, conhecidos como os textos das pirâmides, que revelam visões profundas sobre a religião e a cosmologia egípcias. O mistério sobre como exatamente foram construídos persiste, com teorias que variam desde rampas gigantes até técnicas avançadas de levitação, e cada nova descoberta apenas adiciona mais camadas de complexidade à nossa compreensão. Enquanto isso, novos tesouros e câmaras secretas continuam a ser descobertos, revelando pistas sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. Recentemente, tecnologias de escaneamento térmico e raios cósmicos têm permitido detectar espaços vazios desconhecidos dentro das pirâmides, sugerindo que ainda há muito a ser explorado.
O legado das pirâmides transcende o tempo, inspirando gerações e despertando perguntas que ainda não temos respostas. Por que essa forma específica, que alguns acreditam representar os raios do Sol ou uma escada para o céu, foi escolhida? Como exatamente esses blocos massivos, alguns pesando mais de 60 toneladas, foram transportados e erguidos sem a tecnologia moderna? E o que mais podemos aprender com esses gigantes de pedra sobre a busca humana pela imortalidade e o significado da vida após a morte? A relação entre a localização das pirâmides e certas constelações, como Órion, levanta questões intrigantes sobre o conhecimento astronômico dos antigos egípcios. Enquanto arqueólogos e cientistas continuam a explorar seus segredos com técnicas cada vez mais avançadas, como escaneamento 3D e inteligência artificial, uma coisa é certa: as pirâmides permanecerão como símbolos eternos do engenho humano e da busca pela imortalidade, testemunhas de um passado que continua a ecoar no presente.